Normalmente, quando se ganha uma eleição, especialmente num período de tensão, o normal é que o vitorioso faça um chamado à nação pela conciliação. Isso aconteceu já aqui mesmo no Brasil, por parte de diversos presidentes, em diversas partes do mundo também, muitos governadores, eu vi fazendo isso aqui no Rio Grande do Sul, porque a estabilidade política, evidentemente, ela importa inclusive mais para o governo do que para a oposição. Quanto menos briga e confusão, melhor para quem está no governo. Ainda mais quem se elegeu por uma margem curta, com uma sociedade dividida, como foi o caso aqui, por exemplo, da última eleição presidencial. Mas o Lula 3, né, diferente nesse ponto do Lula 1 e do Lula 2, este Lula 3 fez justamente o contrário. Ele está o tempo todo fomentando o reforço da sua oposição. Nenhuma linha em relação aos seus potenciais novos apoiadores, apenas regou, ao contrário, mais rivalidade, mais confronto, mais divisão, mais acirramento em seus discursos, em suas atitudes de governo, na atuação de seus principais ministros e representantes no Congresso. Ontem, de novo, ele decidiu confrontar uma parte importante do Congresso Nacional, a maioria, ao vetar uma parte da lei que proibia a saidinha de presos, que foi aprovada pela maioria deste Congresso Nacional, e trouxe lá como justificativa uma narrativa de que se trataria de uma questão humanitária, chegaram a dizer até de uma questão cristã. Uma certa falta de consideração com a capacidade de discernimento do povo, né, meus amigos? O Lula e o governo, nos últimos dias, por sinal, até já comentei isso aqui, começou a falar de milagre, de Deus, de valores cristãos. Isso começou depois que um marqueteiro novo lá assumiu no entorno do governo e veio com essa sugestão. Mas isso é outro assunto. Aqui a questão é a opção clara do governo e das representações de outros poderes constituídos também por um viés de confronto político, de perseguição implacável aos adversários, por uma incrível incapacidade de conviver com a divergência, ao ocasionar, primeiro, o aumento da tensão contra si mesmo e a estagnação da capacidade de diálogo social do próprio governo. Nós podíamos até discutir o mérito ou não dessa saidinha, por exemplo. Eu sou contra, mas o ponto aqui é político. É mais lenha na fogueira da tensão política em que vive o país. E quanto mais tensão política, quem mais perde, como eu disse, é o próprio governo. Bom final de semana, até segunda-feira e vamos com fé.